Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre ligação e permuta genética. Mas antes, vamos fazer um resuminho do que a gente já viu. Nós vimos que no início da genética, começou-se a estudar dois fenômenos principais, hereditariedade e variação. A hereditariedade é a transmissão das características de pai para filho, ou seja, a transmissão das características hereditárias. Isso significa a semelhança entre os indivíduos aparentados. E a variação é as diferenças entre esses indivíduos. O primeiro a estudar formalmente esse tipo Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar a ligação e a permuta genética. Mas antes, vamos relembrar alguns conceitos que a gente já viu. Nós vimos que a genética estuda dois fenômenos básicos, que são hereditariedade e variação. A hereditariedade se refere à transmissão das características de pai para filho, ou seja, às semelhanças entre os indivíduos aparentados. Já a hereditariedade são as diferenças entre esses indivíduos. Um dos primeiros a estudar e explicar a hereditariedade foi o monge agostiniano Gregor Mendel. Ele não sabia da existência do gene, do DNA, porém, ele descreveu que existem fatores que são transmitidos de pai para filho, e esses fatores segregam-se na formação dos gametas e na transmissão, então, dessas características de pai para filho. Aí nós vimos que o material genético que é transmitido à descendência é o DNA. Ele é formado quimicamente pelo ácido desoxirribonucleico. Esse ácido desoxirribonucleico se encontra em todas as células do organismo. É ele que determina a formação das características, dos caráteres de um indivíduo. Ele está organizado em cromossomos em todas as células do corpo, por exemplo, e possui pequenos segmentos funcionais, milhares de segmentos funcionais conhecidos como genes. Esses genes são formados por alelos, por duplas de alelos, que vão determinar aí as características. O material genético tem três funções. A primeira função é a replicação. Para um organismo crescer, se desenvolver, é preciso que esse material genético se divida, para que esteja em todas as partes do organismo, em todas as células do corpo. E o processo de divisão do DNA é a replicação. Nós vimos que a replicação ela é semi-conservativa, mantém todo o material genético original em todas as células. A segunda função é a transcrição. Por quê? Nós temos que formar as enzimas e proteínas. Para isso, nós precisamos de organelas que auxiliem no processo. E essas organelas são chamadas de RNA. Nós temos três principais: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. O processo de transcrição é a formação do RNA. O RNA ele é formado no núcleo da célula, nos eucariontes. O RNA mensageiro vai buscar a informação no DNA para levar ao citoplasma, onde vai ser realizado a tradução, que é a síntese das proteínas. O RNA ribossômico participa ativamente da tradução, e o RNA transportador é quem vai buscar os aminoácidos que vão fazer parte da proteína, da cadeia polipeptídica. E essa é a outra função, então, do material genético, que é a tradução. Na sequência, depois da função, nós vimos
exatamente como Mendel realizou seus experimentos, né? Como ele chegou na conclusão da primeira lei, que é a segregação dos fatores, ou seja, a divisão dos fatores na formação dos gametas. Após essa formação dos gametas, após a fecundação, ou seja, a junção de dois gametas de dois indivíduos, nós temos a formação de um novo indivíduo. E vimos também a segunda lei de Mendel, que é chamada lei de segregação independente. Quando nós temos duas características, por exemplo, como Mendel estudou nas ervilhas, essas características, os seus fatores dessas características são segregados de forma independente e nós temos todas as combinações possíveis de fatores na hora da formação dos gametas. Hoje, nós vamos ver que nem sempre ocorre a ligação gênica. Mendel dizia que os genes segregam de forma independente. Porém, isso ocorre quando esses genes estão localizados em cromossomos diferentes. Mas hoje nós vamos ver que quando eles estão localizados no mesmo cromossomo, não há segregação e eles seguem juntos para o gameta. Esse processo é chamado de ligação gênica. Durante a meiose, os cromossomos são puxados para os polos das células e todos os genes que se localizam em um mesmo cromossomo, eles deveriam segregar juntos. Porém, vamos ver também hoje um fenômeno que é conhecido como permuta genética, que acontece durante o processo de formação dos gametas. Ele permite a troca de segmentos homólogos de cromátides não irmãs, formando os denominados fenótipos recombinantes. Na segregação independente, na divisão celular, os alelos, por exemplo, de dois genes, o gene A e o gene B, não se influenciam mutuamente. Então, se nós tivermos um indivíduo no locus A, Azão, Azinho, e esse mesmo indivíduo no locus B, Bzão, Bzinho, os gametas formados serão o seguinte: 25% de Azão, Bzão, 25% de Azinho, Bzão, 25% de Azão, Bzinho e 25% de Azinho, Bzinho. Dessa forma, nós vimos que na segunda lei, ou lei da segregação independente, isso só ocorre quando estão localizados em cromossomos diferentes, quando há ocorrência de dois ou mais genes em um mesmo cromossomo, eles se encontram ligados, que é como a gente vai ver daqui a pouquinho. Nessa imagem, nós temos um exemplo da segregação independente. Então, o gene A se encontra em um cromossomo e o gene B se encontra em um outro cromossomo. Quando ocorre a divisão, nós temos aí a formação dos 4 tipos de gametas na mesma proporção. Porém, quando dois ou mais pares de alelos estão localizados em um mesmo par de cromossomos homólogos, eles não obedecem à lei da segregação independente, pois durante a meiose irá haver uma tendência de que os genes permaneçam unidos quando o par de homólogos se separar. Então, por exemplo, em um mesmo cromossomo, nós temos o gene A e o gene B. Nesse caso, os dominantes, o Azão e o Bzão, estão ligados e o Azinho e o Bzinho estão ligados. Nós temos alguns casos em que os dominantes estão ligados aos recessivos de outros genes. Então, lá no processo de segregação independente, um indivíduo que fosse Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, iria produzir 4 tipos de gameta na produção de 25% cada. Mas quando ocorre a ligação gênica, um indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho produz apenas gametas Azão, Bzão e Azão, Bzinho na proporção de 50% cada. A ocorrência de 2 ou mais genes em um cromossomo é uma teoria lógica, pois nós sabemos que cada espécie possui milhares de genes e alguns poucos cromossomos.
Assim sendo, todos esses genes devem estar distribuídos nesses poucos cromossomos. Então, os genes que estão em dado cromossomo, eles constituem o que a gente chama de grupo de ligação. Então, se a gente considerar as estimativas do número de genes em organismos eucariontes, que variam de 30 a 40 mil, nós podemos concluir que o número em cada cromossomo é na ordem de milhares. Quando nós lidamos com genes ligados, a representação do genótipo ela é feita dessa forma aí fracionária, ou seja, consiste em colocar no numerador os alelos que estão em um cromossomo e no denominador os alelos que estão no seu cromossomo homólogo, como no exemplo aí no slide. Então, nós temos aí o azão Bzão em um cromossomo e o azinho Bzinho em um outro cromossomo. Com essa notação, nós podemos representar no genótipo a ligação dos genes, permitindo assim a identificação dos gametas parentais e os recombinantes. Além do que, podemos distingui-lo os casos em que os genes apresentam distribuição independente. Uma forma de indicar a posição relativa dos genes é com a nomenclatura habitualmente utilizada pela química orgânica, que é aquela nomenclatura cis e trans. Então, nessa forma, quando os genes ligados com um alelo dominante e um recessivo, por exemplo, o azão está ligado ao Bzinho e o azinho está ligado ao Bzão, nós temos o que a gente denomina fase de repulsão lá na química ou a configuração trans. Quando nos cromossomos estão ligados alelos dominantes ou recessivos do mesmo gene, no caso do exemplo, o azão está ligado ao Bzão e o azinho está ligado ao Bzinho, nós temos o que nós chamamos de fase de atração ou configuração cis. Nós podemos ter os dois tipos, dependendo aí dos genes que nós estamos lidando. Existe um fenômeno que ele é chamado de permuta genética. E o que é isso? A ligação entre os genes ela pode ser parcial ou incompleta, pois durante a prófase 1 da meiose, quando os cromossomos homólogos estão pareados, podem ocorrer partes entre cromátides não irmãs, em um processo denominado permuta genética ou crossing over. Essas trocas resultam na formação de gametas recombinantes, que são os cromossomos com novas combinações de alelos. Então, lá na ligação gênica, por exemplo, se nós tivéssemos os dominantes ligados, o azão ligado ao Bzão e o azinho ligado ao Bzinho, nós teríamos a formação de somente gametas azão, Bzão, azinho, Bzinho. Mas, com a permuta genética, nós podemos ter os chamados gametas recombinantes. Os originais, que era o que nós esperávamos, azão, Bzão e azinho, Bzinho, são chamados de gametas parentais. Então, aqui nós temos o nosso exemplo de recombinação, né? Nós temos a formação de gametas parentais, azão, Bzão e azinho, Bzinho, e também a formação dos gametas recombinantes, azinho, Bzão e azão, Bzinho. Quando não ocorre a permuta, são formados somente parentais. Porém, quando ocorre a permuta, nós temos aí as formações dos gametas recombinantes. Quanto mais afastado um gene estiver de outro, né, quanto mais próximo da extremidade um gene estiver, maior será a taxa de recombinação. No exemplo, então, os gametas do tipo azão, Bzão e azão, Bzinho, cujo aparecimento não depende da ocorrência, são chamados de gametas parentais, porque eles refletem a posição dos genes nas células, nos cromossomos. Enquanto, então, os gametas azinho, Bzinho e azinho, Bzão e azão, Bzinho, são chamados
os gametas recombinantes. Eles só aparecem caso ocorra a permutação. Se não houvesse recombinação, a proporção de gametas formados no heterozigoto seriam 50% do azão Bzão e 50% do azinho Bzinho, certo? Porém, quando há recombinação, nós observamos na descendência uma pequena proporção de recombinantes, né? Não chega a ser totalmente, todos os cromossomos não vão fazer, então, essa permuta genética. Então, mesmo ocorrendo a permuta, uma vez que as cromátides externas elas vão trocar fragmentos entre si, apenas as cromátides internas, também chamadas de cromátides vizinhas, podem fazer essa troca, podem trocar o fragmento. E não ocorre a permuta em todos os meiócitos, de forma que a frequência de gametas recombinantes ela é sempre menor que a metade, 50%. A estimativa da frequência de permuta ela pode ser obtida por meio de quem? Da descendência, de um cruzamento teste ou da geração F2. A permuta genética ela resulta da troca entre as cromátides não irmãs e, portanto, ela deve ocorrer quando os cromossomos homólogos estão pareados. Isso ocorre durante a prófase 1 da meiose, né, quando eles estão pareados, quando eles se associam de tal modo que no seu paquíteno o pareamento ocorre ao longo de todo o seu comprimento. No diplóteno, os cromossomos são constituídos de duas cromátides. Nessa fase, os centrômeros homólogos eles começam a se separar um dos outros, estando bivalentes, unidos somente nos pontos em que ocorre a permutação genética. E quem representa as permutações ocorridas são o que nós chamamos de quiasma entre as cromátides não irmãs. É conveniente lembrar que se ocorresse a permuta genética entre cromátides irmãs, não poderiam ser geneticamente identificados, pois elas são iguais. Um único quiasma em um ambivalente resulta na formação de duas cromátides não permutadas e duas cromátides permutadas, ou seja, a frequência de recombinação é igual à frequência dos quiasmas. Assim, se todas as células que sofrem meiose apresentassem permuta, nós teríamos uma situação equivalente à distribuição independente dos dois genes, pois nós teríamos lá a formação de 25% de cada uma das combinações. A partir da taxa da recombinação, né, é possível construir um mapa genético em um cromossomo. Tá? Então, os quiasmas, que representam as permutações ocorridas entre as cromátides não irmãs, e quando não há recombinação, nós observamos na descendência aí, quando há recombinação, nós observamos na descendência uma pequena proporção de recombinantes. Então, nós vamos encontrar aí gametas recombinantes, e não somente os gametas que esperávamos, que são os gametas parentais. Essa estimativa da frequência de permuta, ela pode ser obtida, então, por meio da descendência cruzada, né, por meio de um cruzamento teste, e nós podemos criar aí os mapas gênicos, né, podemos construir os mapas gênicos por meio desse cruzamento teste. O mapa gênico, ele pode ser construído a partir da taxa de recombinação. Uma unidade de recombinação é igual a 1% de taxa de recombinação. A principal utilidade é possibilitar a previsão de resultados de cruzamento quando estão envolvidos os genes ligados. Okay? Então, esse mapa gênico serve para a gente determinar o quanto de recombinação acontece quando nós sabemos que aí existem características que estão ligadas em um mesmo cromossomo. Esses genes ligados estão relacionados
com a correlação, por exemplo, entre duas características, né? A correlação genética entre duas características. Então, na aula de hoje, nós aprendemos o que é a ligação genética, que resumidamente é quando dois ou mais genes se encontram ligados em um mesmo cromossomo. Então, nós temos aí características ligadas por genes. Assim, nós podemos dizer que quando ocorre a ligação gênica, quando existe a ligação gênica, os genes eles não se segregam naquela proporção que Mendel dizia, né? Ou seja, não são formadas todas as combinações possíveis de gametas. Quanto mais distantes esses genes estiverem, ou seja, mais próximos das extremidades dos cromossomos, maior a chance de ocorrer a permuta genética, que nós também vimos, no qual ocorrem as trocas de partes de cromátides não irmãs, resultando na formação dos gametas recombinantes. Na próxima aula, nós veremos a ação e a interação gênica. Como que os genes, eles agem para formar, para determinar as características e como ocorre a interação entre os genes também na formação das características de um organismo vivo. Então, até mais, pessoal. Bons estudos. Não esqueçam de fazer exercícios, ok?